Em Lost, as visões e os sonhos sempre estiveram ligados aos sobreviventes. Muitos personagens da série já vivenciaram esses momentos tensos e confusos. A verdade é que esses sonhos são mais confusos do que reveladores. São muitas vezes pistas enigmáticas e que na maioria das vezes trouxeram mais dúvidas do que revelações, tanto para a gente quanto para os personagens. Hoje então eu estou aqui para resolver esse quebra-cabeça com vocês e tentar desvendar o máximo possível de segredos por trás dessas demonstrações. Primeiramente, precisamos entender qual a fonte dessas visões. A gente sabe que é uma característica muito comum do monstro de fumaça realizar aparições com o objetivo de ludibriar as pessoas na ilha. Então, com certeza, a maioria dessas visões estão ligadas à sua presença. Mas muitos esquecem de um outro personagem da série, um personagem principal na verdade, a própria ilha. Sim, a ilha também precisa ser considerada personagem. Afinal, muitas vezes ela demonstra ter vontade própria. A mãe de Jacob do Homem de Preto revelou que ela odeia a presença de pessoas na ilha, e que por ela, ninguém jamais pisaria em Guam. Mas então ela afirma que a ilha sempre traz pessoas para lá de forma independente, e que cada uma dessas pessoas tem um objetivo a cumprir. Se a gente parar para analisar a história dos irmãos, a gente consegue ver que eles são como dois protagonistas, e as pessoas ao redor coadjuvantes. Por exemplo, as pessoas do vilarejo para onde fugiu o Menino de Preto contribuíram bastante para a formação dos irmãos. É um fato que o Menino de Preto sempre foi malicioso, e uma pessoa como essa jamais poderia herdar o poder de guardião. Mas a gente sabe que ele era preferido da mãe. Então a ilha precisou interferir, criando um cenário propício para ele morrer. Em outras palavras, quando é preciso, a ilha interfere. Ela toma para si a decisão e então sacrifica o que for necessário. A ilha é diferente de pessoas. Ela não tem sentimento, apenas a vontade de existir, não importando quem deve morrer para isso. Jacob não podia matar o seu irmão, mas mesmo assim, é muito difícil de acreditar que ele teria coragem de fazer. Na verdade, ele sempre se culpou pelo que fez. Então a ilha tomava frente para resolver algumas situações que pudesse acabar evitando sua destruição, mesmo que isso levasse à morte de seu guardião ou de um substituto. Eu acreditei por muito tempo que todos esses deslumbres eram obras exclusivas do Monstro de Fumaça, mas reassistindo algumas vezes, eu percebi algo bem curioso. Loki recebeu uma visão da queda do avião bimotor nigeriano, que acabou resultando na morte do Boom. Um fato curioso sobre isso tudo é a fala bem fria do Loki. A morte do Boom foi um sacrifício que a ilha exigiu. E analisando as consequências, a gente pode concluir que isso é verdade. No mesmo dia que o Boom faleceu, o Loki estava indignado com isso, pois ele achava que a visão tida por ele significava algo positivo e não a morte de seu companheiro. Nessa ação desesperadora, ele bate bastante na porta da escotilha, o que acaba chamando a atenção de Desmond, que naquele momento estava prestes a se suicidar dentro da estação. A verdade é que o monstro não teria nenhum motivo para salvar a vida de Desmond. A ilha, por outro lado, teria muitos motivos. Por isso eu concluo que tanto a ilha como a fumaça são capazes de causar esses deslumbres em pessoas. Outro sonho que reafirma essa vontade da ilha é o sonho do Sr. Echo, onde ele vê o seu irmão apertando os números no computador. Curiosamente, esse sonho acontece justamente em um momento onde o Loki estava sem vontade de prosseguir e planejava deixar de digitar os números no computador. Logo, o sonho revela para Echo a importância de continuar seguindo esse protocolo para o bem da ilha e de todas as pessoas vivas no mundo. Lembrando que o próprio Monstro de Fumaça é totalmente a favor da destruição da luz. Na verdade, ele nunca se importou com a luz. Então, qual motivo ele teria para guiar Echo para essa missão? Ou seja, novamente se confirma que a ilha tinha muito mais motivos para criar essa visão do que o Monstro de Fumaça. Um sonho que eu gosto bastante é uma citação que é descrita no diário da Claire.
ela escreveu: "Hoje eu tive aquele sonho estranho de novo, com a pedra preta da qual eu não consigo fugir." Obviamente, esse sonho foi uma revelação de um momento futuro, onde ela acaba se tornando uma serva do monstro. A gente sabe que a Pedra Preta é a representação do lado mal, e nesses sonhos, a ilha sempre estava alertando ela sobre a sua presença, mas que no final, ela acaba caindo de fato em suas garras. Falando em Claire, eu agora posso comprovar mais uma coisa. Ela revelou estar tendo esses sonhos estranhos cerca de 2 dias antes do Ethan a atacar. O momento que ela teve a sua barriga espetada pelo Ethan acabou desencadeando uma sequência de eventos inesperados. Ela acaba sendo considerada louca por acreditar que os seus sonhos têm sentido, e devido a isso ela acaba fugindo para a floresta e sendo sequestrada por Ethan momentos depois. E na tentativa de resgatá-la, Locke e Boone acabam encontrando a escotilha. Ou seja, mais uma vez um sonho acaba levando outros personagens a revelações importantes para o futuro da ilha. Boone estava entrando em um caminho de desvio. Houve um momento que ele estava deixando de lado a missão de abrir a escotilha para ceder a um desejo obsessivo pela sua irmã. A ilha também lhe deu uma visão, para que ele descolasse desses pensamentos e conseguisse se concentrar na missão principal, que era de desvendar os segredos da escotilha. O próprio Locke recebe um sonho da ilha para voltar à sua trilha certa. Naquele momento ele estava totalmente perdido e desacreditado da ilha. Então ele tem um sonho, onde mostra o seu passado e o tanto que ele conseguiu melhorar desde a sua chegada na ilha. Isso é curioso, porque voltando para o sonho do Echo, o M no seu sonho diz para ele que Locke estava totalmente perdido e que Echo precisava ajudar ele a encontrar novamente o caminho correto. Isso nunca foi algo feito pela fumaça. Na verdade, seria muito mais viável para ela que Locke continuasse perdido e indo contra a vontade de proteger a ilha. Assim, seria muito mais fácil manipular ele para o seu lado. Voltando para Claire, podemos afirmar que o seu destino estava sendo revelado pouco a pouco em seus sonhos. O sonho mais horripilante possível, aonde ela se deparou com um berço vazio e sangue no lugar do Aaron. O Locke estava sentado em uma mesa com pedras brancas e pretas. Naquele momento, ela precisaria escolher entre o lado bom e o lado mau. Charles tem um sonho tocando um piano na beira da praia, e nesse momento o berço do Aaron estava à deriva no oceano. Claire implorava para Charles salvar o seu filho. Alguns momentos depois, a gente sabe que Charles sacrifica sua vida para salvar a Claire. Mas na verdade, nesse processo quem na verdade foi salvo foi o Aaron. Ele que acabou deixando a ilha no helicóptero, visto nas visões de Desmond. Uma observação curiosa nesses sonhos do Charlie é que ele vê a imagem de sua mãe ajoelhada ao lado da Claire. E sua mãe fala uma frase bastante curiosa: "Charlie, salve todos nós. Vamos lá, toque uma música." Esse diálogo é interessante, pois o Charlie realmente toca uma música durante o ato final de sua vida. Basicamente, eu acredito que os poderes de Jacob e da fumaça são limitados. São como uma parte da energia completa, mas que possui uma limitação referente a algumas coisas. John Locke tem um sonho que basicamente revela muitas coisas do presente e do futuro da ilha. Observe que nesse sonho, Boone fala para Locke que Claire e Charlie não estavam em perigo, pelo menos por enquanto. Isso significa que em algum momento próximo esse perigo chegaria. Sabendo disso, agora entramos em um sonho bastante polêmico, que é o sonho da cabana. Quando Locke foi atingido por Ben, ele acabou tendo o deslumbre em uma conversa com Goodhurace, onde Goodhurace guiava ele para encontrar a cabana, que na verdade era a cabana de Jacob. Porém, esse acontecimento ele acaba encontrando Krista Steppard, na verdade, o monstro. Isso poderia acabar com tudo que eu estou teorizando aqui. Afinal, a informação passada pelo Goodhurace no sonho acabou, na verdade, levando Locke para um encontro decisivo com o monstro. Bom, precisamos retroceder um pouco no nosso pensamento e organizar os diálogos entre Locke e Goodhurace, e também entre Locke e o monstro dentro da cabana. Goodhurace fala para Locke que na cabana ele iria encontrar Jacob, mas por algum motivo o monstro de fumaça se apresenta como um assistente de Jacob, porque o monstro mentiria ou complicaria a informação passada para Locke. A única explicação possível é que a informação foi passada por uma fonte diferente.
Voltando um pouco, nesse mesmo dia, Loki tinha recebido a informação que Claire havia sumido e abandonado Aeron. Isso bate com a visão que ele teve no seu sonho com Boom, de que em pouco tempo Claire estaria em perigo, mas aparentemente ele não soube trabalhar em cima dessa informação. Mover a ilha era um objetivo em comum, tanto para os planos da fumaça, quanto para o futuro da ilha. Então, mesmo que Loki tenha feito isso a mando do monstro, ainda assim a ilha se beneficiou. E isso se estende até mesmo para o mundo exterior. Alguns personagens tiveram esses deslumbres em sua vida comum, como por exemplo Kate, que teve um sonho onde a Claire pedia para que ela não levasse o Aeron de volta para a ilha. Michael acaba tendo a visão da Libby pouco tempo depois de sua tentativa de suicídio. Isso acaba alimentando nele a vontade de se redimir. Até mesmo Alt revela ter sonhado constantemente com a ilha. Ele também diz em um dos seus sonhos que encontrou Loki, provavelmente uma premonição daquele contato entre Loki e a visão que ele teve do Alt. Eu acredito que os deslumbres da fumaça são visões feitas quando as pessoas estão acordadas. Nunca foi mostrado com certeza que um dos poderes da fumaça seria a capacidade de adentrar em sonhos. Até porque, caso isso fosse permitido, com certeza as noites de sono seriam invadidas pelas más intenções do monstro em diversos momentos. A ilha já demonstrou ter vontade própria em diversas vezes. Eu acredito que muitas pessoas que são fãs e acompanham a obra de forma constante acabam sempre colocando o monstro como responsável por todas as coisas que ficaram em aberto na série, talvez pela dificuldade de interpretar cenas e diálogos, ou talvez apenas por ser mais fácil de definir. Lembrando que eu respeito todas as opiniões sobre Lost, e eu estou aqui apenas demonstrando minha visão sobre dúvidas e incógnitas da nossa série tão querida. Então os comentários sempre vão estar abertos para que vocês possam trocar opiniões comigo e com outros fãs presentes aqui no canal. Lembre-se que o canal é nosso e não meu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like caso tenham gostado, se inscrevam em nosso canal e ativem a notificação. Lembrando que toda semana temos novos vídeos de Lost por aqui. Até a próxima, tamo junto.